Iniciando então mais um dia dos nossos estudos, nós estamos no Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo número 6, Vida Espírita. O item agora é o número 7, que nós vamos estudar, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos e também Metades Eternas, a partir da questão 291. Bom dia, abraço. Bom, nós estudamos no nosso último encontro o tema relações de além-túmulo, né? Então Kardec, usando uma estrutura bastante didática, né, para apresentar para nós aqui a doutrina, falando sobre as afinidades do plano espiritual, as antipatias, reencontros no mundo espiritual, ele falou também agora nessas relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E aqui então ele começa na questão 291, porque ele vai tratar de dois temas, né? Essas relações simpáticas e antipáticas, e depois falando de relações simpáticas de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, e por isso então ele intitulou como Metades Eternas. Então, vamos lá, 291, além da simpatia geral determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? A resposta sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, não somente nesse tema, mas também em outros tantos temas, nós temos Kardec apresentando para nós a intensidade dos sentimentos, das ideias, dos espíritos fora da matéria. Exatamente porque aqui no mundo material nós temos diversas influências do meio e também das próprias paixões que nós alimentamos aqui em virtude dessas influências, fazendo com que muitas vezes a nossa visão fique um pouco ofuscada sobre determinado tema. É o caso, por exemplo, quando nós falamos de uma questão religiosa, de uma questão política, de uma viciação que nós alimentamos, de uma determinada paixão, né? Até mesmo por uma torcida, né, de um time de futebol. Nós sabemos que existem aqueles que são absolutamente apaixonados pelo seu time, são capazes de fazer as maiores loucuras, e aí então quando desencarna ele percebe a infantilidade desse tipo de sentimento, embora no mundo espiritual ele até continue alimentando essas sensações. A mesma coisa acontece também, sensações não, sentimentos, né? A mesma coisa acontece com relação à fé. Então ele tem ali a sua religião, vive fervorosamente a sua religião, com toda a sua intensidade, com toda a sua fé, e aí então ele desencarna e percebe que o sentimento, a essência pura da sua fé, ela é verdadeira, mas muitas das práticas que ele realizava era algo simplesmente material. Para nós espíritas vai ser a mesma coisa. Embora nós tenhamos esse conhecimento do mundo espiritual, o modo como nós praticamos a doutrina muitas vezes será para nós surpreendente quando chegarmos no mundo espiritual e pensarmos que nós tínhamos ali ideias, tínhamos ali alguns comportamentos que no plano espiritual acaba sendo absolutamente desnecessário, ou acabam sendo absolutamente desnecessários. Então, a mesma coisa como eu falei para vocês, questões políticas, questões sociais, questão de preconceitos. Então, tudo aquilo que nós vemos no mundo material, ao sairmos da matéria e nos vermos como espíritos imortais, fazendo parte de uma grande família universal, que tudo aquilo que nós valorizávamos tanto na matéria, fora da matéria não tem quase valor ou não tem valor nenhum quando o espírito começa de fato a se desmaterializar. A questão da sensualidade, esse culto ao corpo que nós temos hoje aqui no mundo físico, apreciando um em detrimento do outro pelo fato de ter uma aparência mais aceitável, uma aparência mais atraente, mais sedutora, a questão da aceitação ou da rejeição com relação à raça, com relação à cor, com relação a gênero sexual, com relação à idade, posições sociais. Olha quantos elementos aqui no mundo material para nós têm importância, embora nós demos maior ou menor importância de acordo com o nosso entendimento a respeito dessas questões,
Mas no plano espiritual nós temos, sem dúvida nenhuma, uma visão bastante diferenciada. Então, nessa questão 291, que fala da intensidade do sentimento dos espíritos no plano espiritual sendo muito mais profundo, sendo muito mais intenso do que aqui no mundo físico, é exatamente porque aqui nós percebemos que muitas relações acontecem de namoro, de casamento, de amizade, pelo fato das pessoas se olharem e se interessarem por aquilo que elas veem, para somente depois passarem a conhecer profundamente a intimidade de cada um. Então você olha para alguém, uma pessoa é bonita, ou ela é feia, ou ela é mais atraente, menos atraente. É isso que ainda nos move aqui no mundo físico, embora nós sejamos atraídos uns para os outros, né? Principalmente quando nós temos compromissos com os espíritos que são próximos a nós. Então existe uma força, uma atração que nos aproxima uns dos outros. Mas de um modo geral, tirando essas atrações por essas forças desconhecidas, né, porque nós veremos aqui nas relações que são estabelecidas para a formação de famílias, por exemplo, os espíritos são atraídos por uma força que eles não compreendem. Como dizem os espíritos, esses espíritos se buscam no meio da multidão. Saber exatamente por quê. Exato, Braz, o amor à primeira vista é que você olha para o corpo, né, para depois você conhecer a pessoa de fato. Então no início é o amor à primeira vista, né, depois que as coisas vão se estreitando, aí então vira aquele tormento para os dois, né. Então, até mesmo, né, aquelas paixões que nós sentimos, aquela carência que ainda existe dentro de nós, fazendo com que nós depositemos nas mãos dos outros, né, o destino da nossa felicidade, enfim, tudo isso vai acontecendo aqui no mundo físico. No plano espiritual, os espíritos se olham, até porque se lembram de suas histórias, se despendem, né, dos interesses do mundo material. Por isso, então, é colocado, lendo mais uma vez a resposta, pergunta e resposta. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, e aqui quando nós falamos em semelhanças, é o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, as nossas crenças, né? Então, vamos nos aproximando, né? Criamos aqui, por exemplo, no nosso grupo de estudos, um de simpatia. Por termos afinidade, bom dia, André, por termos afinidade no modo de interpretar a doutrina espírita, pela própria doutrina espírita, pela relação de amizade que nós exercemos, então criamos um laço de amizade. Criamos aqui esse laço pelas semelhanças. Mas há afeições particulares entre os espíritos, ou seja, os desencarnados, e aí então Kardec coloca que existe, como entre os homens. Essa resposta inicial pode parecer óbvia, mas mais uma vez nós temos que lembrar que tipo de resposta foi dado no início para aquelas pessoas que não tinham qualquer compreensão do mundo espiritual. É aquela ideia de que você morre fisicamente e você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, vivendo apenas a ideia da contemplação. Porque era uma questão interessante, nós percebemos isso. Os espíritos desencarnam e vivem essa vida contemplativa, de adoração a Deus ou então desse sofrimento eterno. Mas, por exemplo, é um cenário que eu acabo imaginando quando menciono esse assunto, né, quando nós tratamos desse assunto, de, por exemplo, estarmos todos em pé, num grande, imenso auditório, olhando para o alto de uma montanha e aquela luz brilhando, resplandecente, mostrando as faces de Deus. Todo mundo parado, simplesmente olhando, ouvindo aquela música de fundo. Mas será que ninguém olha para o lado para saber quem é a pessoa que está do seu lado? Será que eles não conversam? Será que eles não gostam mais do da direita do que da esquerda? Será que as pessoas não buscam as suas afeições que tiveram aqui no mundo físico? Então, quando fala em paraíso ao lado de Deus, ao lado de Jesus, será que nós esquecemos das pessoas que estão junto de nós? Ou será que tem aquela ideia de que nós temos ali uma conferência exclusiva com Deus, exclusiva com Jesus, e não tem mais ninguém próximo a nós? Então, esse tipo de visão, de você se imaginar no mundo espiritual, no paraíso, vivendo esse louvor infinito por Deus, faz com que nós percamos a nossa individualidade, percamos o nosso modo de ser, os nossos interesses, as afeições que foram estabelecidas, as relações com outros espíritos, relações de afetividade, relações de interesses para a realização de trabalhos.
Por isso, então, essa informação é muito preciosa. Ela passa, quando nós lemos assim de um modo rápido, superficial, nós nos esquecemos, não percebemos a sua profundidade. Então, os espíritos continuam tendo interesses particulares, tendo afeições particulares, da mesma forma que nós encarnados. Não muda isso. Mas eles acabam reforçando. Bom dia, Arnaldo. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Por isso, então, todos aqueles interesses que nós temos aqui no mundo físico, conforme nos desmaterializando, no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar, nós vamos percebendo que esses são muito mais fortes e muito mais verdadeiros, principalmente. E não simplesmente nos iludir pelas aparências daquilo que o mundo nos mostra. Eu gosto mais desse do que daquele, porque ele é mais atraente, porque ele é mais sensual, porque ele é mais bonito, porque ele apresenta ali uma inteligência que me atrai e tudo mais. Aí chega no plano espiritual, nada disso tem importância, pelo menos para aqueles espíritos que se desmaterializaram. Agora, para os espíritos comuns, e infelizmente nós colocamos ali a maioria nessa categoria, desencarnam ainda tendo esses mesmos interesses. De procurar os espíritos que têm uma aparência mais bonita, que teve uma posição mais importante no mundo físico, até que nós vamos percebendo exatamente que nós somos espíritos imortais, que nós somos espíritos em plena evolução, que nada daquilo que é importante para o mundo físico tem importância para o mundo espiritual dentro das questões materiais. Então, por isso que nós colocamos, no mundo espiritual tudo se transforma. Nós passaremos por grandes surpresas ao percebermos que muitas vezes damos tanta importância para coisas aqui no mundo físico que no mundo espiritual não tem valor nenhum. Das posições, das conquistas, dos interesses. Questão 292. Assim como nós colocamos que os espíritos se gostam, se procuram no plano espiritual pela afinidade que vão estabelecendo, pelas afeições, também tem o oposto. E por isso na 292 nós temos: há aversões entre os espíritos? Não há aversões, senão entre os espíritos impuros. E são esses que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, assim como nós gostamos, nós também desgostamos. Só que esse desgostar, essa antipatia, essa inimizade, se dá exatamente entre aqueles espíritos que ainda vivem pelos interesses do mundo físico. Para achar que você é melhor do que o outro, porque o outro não vai com a sua cara e você não vai com a cara de alguém. Todo esse tipo de pensamento ele é muito humano, muito terreno. Não humano, né, mas muito terreno. Porque o espírito, quando ele desencarna, ele continua sendo humano. Mas muito terreno. Porque aí então ele vai buscar apenas aqueles que para ele é interessante. Mas quando ele começa a desenvolver... pois é, exatamente. Então quando você começa a perceber a sua imortalidade, a grandeza da vida no universo, nós vamos percebendo que essa ideia de escolher apenas aqueles que querem ser seus amigos e descartar aqueles que não são interessantes é algo tão pequeno, é algo tão egoísta. Arnaldo colocou, né, aqueles a quem a igreja santificou devem ter enormes problemas, né? Muitos deles, né? Não, a gente pode lembrar sempre que, sem dúvida nenhuma, espíritos nobres que foram canonizados, que foram valorizados pela igreja, independente do título que receberam pelas instituições humanas, tem ali a sua conquista. É o caso, por exemplo, simplesmente de São Francisco de Assis, São Luís e outros tantos santos que fizeram por merecer uma posição no mundo espiritual por aquilo que eram de fato, e não por um evento qualquer. Nós temos vários papas que foram, né, os papas acabam sendo beatificados automaticamente e depois, conforme os milagres vão acontecendo, eles são canonizados. Muitos desses papas, principalmente na Idade Média, eram pessoas terríveis, que tinham ali uma força política, tinha ali um poder temporal, né? A gente lembra que a expressão temporal diz respeito a tudo aquilo que é humano, e não espiritual, e não divino, né? Então, tinha aquela força temporal, eram homens viciosos, eram homens agressivos, violentos, egoístas, e depois foram canonizados. Muitos mártires, né, que também acabaram sendo sacrificados em nome da fé,
da mesma forma, também eram pessoas muitas vezes egoístas. Por acaso estavam ali, por acaso desencarnaram naquela situação, entre aspas, o acaso, né? E aí então foram canonizados em nome da fé. Então, sem dúvida nenhuma, no mundo espiritual, quando começa de fato a se deparar com a própria realidade, muitos daqueles que poderiam ser considerados beatos ou santos estavam numa condição bastante dolorosa. O Brás colocou, assistia a um depoimento de um desses santos que o médium chorou na hora, né, Dom Inácio de Loyola, Santo Dom Inácio de Loyola, né, que também teve uma história ali bastante problemática. Então, no fim das contas, nós percebemos que aquilo que é importante para o mundo material, muitas vezes não tem importância nenhuma para o mundo físico, para o mundo espiritual. Dentro do campo moral, aquilo que é importante para o mundo material também será para o mundo espiritual. Porque o espírito leva exatamente aquilo que ele conquista em termos de valores, aquilo que ele alcança em termos de transformação, mas não com relação aos patrimônios, aos interesses que só dizem respeito ao mundo físico. Continuando aqui, questão 292, né, como nós vimos aqui então, né, falamos agora há pouco, dessas inimizades então. Somente os espíritos imperfeitos ainda alimentam esse tipo de sentimento. Mas sem dúvida nenhuma, no mundo espiritual, como Kardec já colocou também logo no início, que os espíritos nada mais são do que homens que morreram. Homens, espíritos que desencarnaram. Então eles levam, né, os mesmos interesses, levam a mesma natureza. Então, se ele tem uma natureza ainda inferior, ainda primitiva, sem dúvida nenhuma, ele vai ter também suas simpatias e antipatias. Na questão 293 agora. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Mais uma vez, né, nessa questão, nós temos uma pergunta que para nós parece óbvia, principalmente depois de tantos e tantos romances, tantas e tantas histórias que foram trazidas para nós. Bom dia, Miriam, bom dia, Dundei. Então, muitas e muitas histórias que foram contadas, falando sobre, né, livros de André Luiz, livros de tantos e tantos, né, espíritos que, através de tantos e tantos médiuns, trouxeram para nós histórias diversas, mostrando perseguições no mundo espiritual, processos obsessivos, relacionamentos, né, que foram finalizados com o sentimento verdadeiro do perdão. Então nós conhecemos tantas e tantas histórias, mas, nesse caso, falando sobre os espíritos que eram inimigos aqui no mundo físico, e aí então desencarnaram, essa inimizade continua. Para quem não tinha qualquer conhecimento do mundo espiritual, é uma grande surpresa saber exatamente de que forma que os espíritos se comportam. Tratando dos sentimentos que alimentavam aqui no mundo físico e no mundo espiritual. Então, dois espíritos que se amam aqui no mundo físico, quando morrem os dois, fisicamente, partem para o mundo espiritual, esse amor continua? E aqueles espíritos que se odiavam, quando deixam o mundo físico, continuam se odiando no mundo físico? Então, no mundo espiritual? Então, essa continuidade, na verdade, começamos então aqui a desbravar, ou Kardec começou naquela época a desbravar um universo que era absolutamente desconhecido. Ninguém sabia absolutamente nada sobre esse assunto, nada havia se falado. O que se sabia sobre o mundo espiritual eram milagres, eram santos e eram fantasmas que apareciam. Detalhes da forma como eles se relacionavam, ninguém sabia nada. Por isso então aqui para nós, dois seres que foram inimigos na Terra, conservarão seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Até aí a gente fala, não, os espíritos não têm isso. Mas aí a resposta vem complementando. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Aí vem então esse grande detalhe. Essa expressão, até que se purifiquem, nós podemos colocar ali algumas semanas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, alguns séculos e também alguns milênios. Porque o tempo de purificação de cada um é muito relativo. Nós vimos, por exemplo, no nosso encontro anterior, falando sobre as relações de além-túmulo, que nós temos, que foi colocado que nós temos ali aqueles espíritos que conviveram numa mesma família, mas que tinham graus evolutivos diferentes.
Eu até trouxe para vocês o exemplo de André Luiz e da mãe dele. Mãe e filho, espíritos com graus diferentes de evolução. Ontem mesmo, estudando o nosso livro Os Mensageiros, bom dia, Alcimar, no nosso livro Os Mensageiros, nós vimos ali Alfredo, que era o diretor daquele posto de socorro no Campo da Paz, que tinha a Ismália, que era sua esposa, também, né, eles tinham ali uma relação muito próxima, muito íntima, também no plano espiritual, mas foi colocado exatamente isso. Ismália visitava a cada mês Alfredo naquele trabalho que ele realizava, e ela então vindo de um plano mais elevado do que ele, de um plano superior. E essa vinda do plano superior dava exatamente mostrava exatamente essa diferença entre os espíritos. Então, por isso, nesse caso, como nós vimos, dois espíritos que têm essa convivência. Um conseguiu se elevar, o outro ficou estacionado. E até mesmo Alfredo contou a história dele, dizendo que eles eram casados, mas sendo influenciado pelo sócio, que era um espírito invejoso, um espírito ciumento, criou na cabeça dele uma ideia bastante negativa sobre a esposa. E aí então ele rejeitou a esposa, fez e aconteceu, e depois então descobriu que tudo isso, né, o próprio sócio depois revelou a ele, que tudo isso tinha sido então provocado pela sua inferioridade, e ele se arrependeu mais. E aí no plano espiritual, os espíritos rapidamente, Ismália e Alfredo, se reencontraram, houve o perdão, ela então compreendeu ali as suas dificuldades e procurava ajudá-lo na sua elevação. Então, vimos assim, no mundo espiritual, esse tipo de relação. Isso é completamente novo. E aí então, Alfredo, percebendo então o seu erro, acabou então agora correndo atrás daquele prejuízo que ele tinha provocado com suas atitudes. Mas nós temos casos também, já vimos isso também em outras histórias, e André Luiz vai falar sobre isso, veremos, por exemplo, lá no livro Libertação, um pouco mais para faremos nele nas próximas obras. No livro Libertação nós temos Gregório, um espírito que viveu lá na Idade Média, né, séculos no passado, tudo mais, e estava numa condição de um grande obsessor. Vimos também nos livros de Dona Ivone do Amaral Pereira a história também daquela família judia, lá da Idade Média também, que acabou sendo perseguida pela Inquisição. Depois de 2, 3 séculos de perseguição, estavam ali começando a se ajustar. Aqueles que eram os perseguidores e aqueles que foram perseguidos no passado, aqui no mundo físico, e depois no mundo espiritual os papéis se inverteram. Quem era perseguido se tornou perseguidor e o perseguidor se tornou perseguido. Então, exatamente, apenas os espíritos imperfeitos conservam essa animosidade, até que se purifiquem. E esse até que se purifiquem, então, como nós vimos, pode durar séculos, conforme aquela história que nós vimos. Depois nós temos aqui também, se não foi senão o interesse material que os separou, não pensarão mais nele por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. E aí então nós vimos também lá no livro Nosso Lar, quando então André Luiz, na recepção daquela caravana, né, que veio trazendo ali espíritos que estavam naquela condição de sofrimento, né, nas regiões umbralinas, André Luiz então encontrou um trabalhador dessa caravana, que era exatamente ali um homem com quem ele tinha convivido no mundo físico, que era um comerciante. André Luiz, então, o pai de André Luiz também era ali um homem de negócios e acabou cobrando as dívidas desse conhecido, levando-o ao fracasso e depois a uma vida muito difícil. André Luiz reencontrou com ele, tomado de constrangimento, porque André Luiz concordava com as atitudes do pai. E aí então o espírito deu um abraço nele e falou: deixa para lá que isso aí tudo é bobagem. Questão de negócios, de dinheiro, nada mais importa. E André Luiz então se sentiu aliviado com aquele perdão que recebeu no simples encontro com aquele espírito, ou seja, algo do passado se acabou se dissolvendo de uma hora para outra. E, em compensação, vimos em outras obras espíritos que se perseguem durante séculos. Então tudo isso vai, no mundo espiritual, a visão vai se transformando, mas o espírito, para que possa ter essa visão transformadora, ele precisa,
né, deixar de ser cego a respeito dessas verdades espirituais. E essa cegueira, que é exatamente ali que foi o efeito das paixões que o espírito alimentou, existe dentro de nós, todos nós, em maior ou menor intensidade. Kardec faz um comentário aqui, então. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se mal querer. Né? Interessante aqui a colocação de Kardec. Crianças brigavam porque não se gostavam, de repente se encontram como adulto e fala que bobagem aquilo que a gente fazia. Brigava por causa da bola que a gente jogava, brigava por causa de um caderno que caiu no chão. Questão 294. A lembrança das más ações entre dois homens, a lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? A resposta sim, ela os leva a se distanciarem. Então, é a mesma história da questão anterior. Se o espírito continua alimentando aquele mesmo pensamento que tinha quando encarnado, que foi o caso que eu comentei agora de André Luiz com esse conhecido, se ele continuasse alimentando aquela ideia do passado, certamente seria motivo para que eles se distanciassem. Mas o espírito, tendo uma visão diferenciada daquela realidade, muda completamente seu modo de pensar. O Brás colocou: o esquecimento da reencarnação passada tem grande valor. Isso para quando é necessário, né, Brás? A reencarnação e reencontros. Mas quando os espíritos se perdoam no plano espiritual, esse esquecimento é até o auxílio para que ele possa recomeçar. Mas o sentimento já vem transformado. Porque aí nós vamos ver um pouco mais para frente também, falando sobre as simpatias e antipatias entre os encarnados, qual é a origem de tudo isso. Eu nunca vi você, mas eu não vou com a sua cara, não sei porquê. E não é simplesmente uma questão de divergência de opiniões. Eu realmente não gosto de você. E eu não sei por que eu não gosto de você. E aí então nós voltamos no tempo e percebendo que no mundo espiritual, essa mesma sensação não havia sido resolvida. Os espíritos não foram capazes de sinceramente se perdoarem a respeito daquilo que tinham vivido anteriormente. Então a reencarnação, esse esquecimento, é importante para a reconstrução. Mas se os espíritos já se resolveram no mundo espiritual, vai ser um encontro que muitas vezes vai ter ali uma certa tensão, um certo constrangimento, mas não mais antipatia, porque ela já foi dissolvida. Os inimigos trocam coice o tempo todo sem saber por quê, exatamente isso. Mas o reencontro serve para isso, né? E a gente lembra que esses inimigos, a parte mais problemática é quando a vida que levam, ou a vida que estão construindo aqui no mundo material, é uma vida que vem sendo então conduzida dentro de uma intimidade de um círculo familiar, por exemplo. Espíritos que se encontram dentro de uma mesma família. Há a dependência física, há a dependência material, há uma dependência psicológica e alimentam entre si uma antipatia que muitas vezes pode ser mortal, como nós vemos, lamentavelmente, na televisão. Há aí famílias que se agridem, há famílias que se matam e simplesmente não sabemos porquê. Já imaginou atenderes que renascer ligado um ao outro? Muitas dessas relações antipáticas podem fazer com que os espíritos renasçam ligados, né, como por exemplo os gêmeos siameses. Kardec mesmo faz um comentário sobre isso, crianças que nasceram unidas pelo abdômen, mas que se odiavam. Então espíritos que a gente lembra que o mecanismo reencarnatório apresenta diversas soluções ou situações para fazer com que problemáticas sejam resolvidas. Alguns numa situação simples, outros numa situação mais dramática, mas todos eles ali de acordo com a necessidade. Então, quando a gente começa a ter uma compreensão, ainda que muito pálida, a respeito das leis que regem nossa vida, a gente começa a perceber a perfeição de tudo isso. Não sabemos por quê, mas sabemos que aquela solução veio na dose certa, na dose precisa, para que aquele problema tenha sido resolvido. Continuando aqui para nós, questão 295. Então, sem dúvida aqui, né,
questão 294 que nós lemos agora, sobre as lembranças das más ações. Então pode ser, sem dúvida nenhuma, pode ser sem dúvida nenhuma, um obstáculo para que eles possam se reajustarem. Questão 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Mais uma vez, para a gente ler de uma forma bem clara. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Então, fizemos mal a uma pessoa nesse mundo. Essa pessoa desencarnou. Que tipo de sentimento ela leva com ela? Ela esquece tudo? Ela perdoa tudo? Ela alimenta ainda aquele mesmo ódio? Resposta dos espíritos: se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e por vezes vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Então, lembrando que essa ideia do castigo, na verdade, é uma expiação. É uma forma de o espírito despertar. Joana de Ângeles tem uma instrução bastante interessante. Ela lembra que, muitas vezes, para o nosso aprendizado a respeito de uma experiência, de um mal que nós causamos, a vivência desse mesmo mal é a única forma de nós entendermos realmente aquilo que nós fizemos. Porque não basta assim, olha, você fez mal para alguém, agora você se arrependeu, então você aprendeu qual foi a história. O que você causou exatamente. Aí ela coloca, não, a melhor forma de você aprender o mal que você fez é você também sentindo esse mesmo mal. Não por uma questão de vingança, mas é que a gente não aprende através da teoria, a gente aprende através da prática. Então, se você cometeu um erro, você vai ter que vivenciar esse erro na prática para você entender a sua gravidade, entender a sua profundidade. E não simplesmente na teoria, não, eu sei que eu fiz mal, está tudo perdoado. Não está tão perdoado assim. O perdão virá exatamente através do seu próprio aprendizado, principalmente pelo auto-perdão. Tomara, né, Brás? Porque aprender com o erro é um problema. Então, por isso, mais uma vez aqui. Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Então, quando eu falo espíritos bons, não fala sobre espíritos elevados. Nós, somos nós aqui, então nós sofremos aquela perseguição, sofremos aquela opressão, aquela agressão dentro de uma relação, numa família, numa relação social que nós tivemos. Aí então eu desencarno. Cheguei no mundo espiritual, trazendo ainda aquele sentimento, né, de rancor, aquele sentimento de mágoa. Aí então eu acompanho a vida daquele que me fez mal durante a sua vida aqui no mundo físico. Porque eu desencarnei e ele continuou. Aí eu olho para ele e percebo que ele está completamente indiferente àquilo que ele fez. Se eu sou um espírito comum, essa indiferença dele vai me incomodar. E eu vou pensar assim, mas como é que eu posso perdoar alguém se ele não se arrependeu do que ele fez? Então, se ele se arrependeu, eu perdoo. Então, nós temos ali um perdão condicional, de acordo exatamente com esse grau evolutivo que nós temos de espíritos ainda em processo de desenvolvimento. Se é um espírito mais evoluído, ele desencarna e perdoa completamente, que é o caso, mais uma vez, que nós conhecemos a história de Alfredo lá no Mensageiros. Nos Mensageiros. A esposa, né, completamente injustiçada pelo marido, desencarnou sem levar consigo qualquer tipo de ressentimento, entendendo exatamente a sua ignorância sobre aquilo tudo que acontecia. A sua imaturidade, embora fossem espíritos que se amassem muito. Mas ali nós tivemos o arrependimento dele, após a revelação do sócio, de ter feito todo aquele mal, daquilo, né, através de mentiras, através de calúnias. Então tudo vai depender do quê? Inicialmente do nosso grau evolutivo, do entendimento que nós temos a respeito do mundo. Nós não tivemos casos, trazendo para nós aqui uma outra ilustração. Imaginemos, por exemplo, numa guerra. Você vivia a sua vida, aí você foi envolvido numa guerra, veio um indivíduo, te assassinou e você desencarnou. De que forma que você sente tudo isso?
Até mesmo nós estávamos estudando lá nos Mensageiros também, naquele capítulo que trazia, né, Alfredo falava sobre isso, sobre aquilo que acontecia naquele posto de socorro, espíritos que eram levados daquele ambiente de guerra para outras comunidades no planeta para afastá-los daquela região, exatamente porque a perturbação que eles viviam poderiam influenciar e intensificar cada vez mais aquilo que acontecia aqui no mundo físico naquele campo de guerra. Muitos desses espíritos que desencarnaram, tendo uma compreensão da sua expiação, sendo mais espiritualizados, rapidamente se afastam, eles não querem ficar ali próximos. Mas um espírito ainda materializado, ele quer continuar e buscar vingança. E aí então alguns espíritos desses que buscam vinganças, que levam ressentimentos, perdoarão aqueles que foram seus algozes, se eles se arrependerem ou não. Poderão ou não perdoar. Então aí nós temos todas essas situações que vão sendo envolvidas aqui por essa questão. 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Quer dizer, os espíritos que se amam podem deixar de se amar? A resposta: não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Então essa resposta, essa questão aqui é importante, porque nós pensamos assim, as afeições mudam para os espíritos quando eles conseguiram realmente depurar os sentimentos, não muda mais, porque é realmente uma conquista que eles têm. Mas e entre nós? Começa namorando, cheio de paixões, cheio de sonhos, aí depois começam a conviver, chega uma hora que não se suportam mais. Relações começam, cheio de interesses, depois elas terminam porque não tem mais interesse nenhum. Então nós somos aqui muito voláteis com relação aos sentimentos, exatamente porque nós ainda alimentamos os nossos sentimentos baseados em interesses exteriores a princípio. Então, felizmente, nós temos aqueles que se aproximam, ainda que sejam, né, por esses interesses externos, em primeiro plano, porque, sendo espíritos afins, como nós vimos, né, se buscam no meio da multidão. E aí então começam a conviver, começam a passar por ajustes, tem ali as suas situações difíceis e tudo mais, mas com o passar do tempo esse sentimento vai amadurecendo, conforme eles mesmos vão amadurecendo também. E depois são aqueles espíritos que, não, quando a gente desencarnar, nosso casamento vai continuar também no mundo espiritual, até que a morte nos separe. Aí eles colocam, não, nem que a morte nos separe. Porque são sentimentos verdadeiros, mas aqui no nosso mundo hoje, Joana de Ângeles lembra, Emmanuel também lembra para nós, que a grande maioria das relações que se estabelecem no mundo físico são relações de reajuste entre espíritos que tiveram débitos no passado. Mas isso significa que nós não temos ali reencontros de espíritos que têm grande afinidade? Não. Porque nós temos esse tipo de relação também, embora seja ali uma grande minoria. Porque num planeta de provas e expiações, nós estamos aqui sendo testados e passando por esses resgates. E grande parte desses resgates se dá exatamente dentro das relações familiares. Por isso então nós vemos essa transformação, essa instabilidade nas nossas afeições. Mas nós temos ali não apenas, né, porque a nossa visão parece que ela se concentra exclusivamente dentro dos casamentos. Mas não. Nós temos ali afinidades entre pais e filhos, nós temos afinidades entre amigos, nós temos afinidades ali entre colegas de trabalho, que se juntam para determinada finalidade. Então nós temos vários tipos de afeições. Muitas dessas são verdadeiras. Não temos relações ali entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, que são aquelas afinidades que são eternas, que dá essa ideia, né, de eternidade para nós, que realmente são espíritos que se gostam, que se buscam, continuarão, e não necessariamente naquele sentimento de paixões entre casais.
Eu ia falar paixões entre homens e mulheres, né? Mas a gente tem que manter a mente aberta e englobar todos aqueles que se amam, né, verdadeiramente dentro dessa afetividade entre casais. Mas nós temos ali afinidade entre amigos. Esses pais e filhos, né, realmente que se amam profundamente, são espíritos que no plano espiritual desejam continuar vivendo juntos, se apoiando, compreendendo ali, ou dividindo os seus interesses, compartilhando os seus interesses. Então, sem dúvida nenhuma, há muitas dessas relações. Mas, infelizmente, a grande maioria ainda é de reencontros para reajustes. Por isso, então, nós vemos essa grande instabilidade nas nossas afeições. Mas no mundo espiritual, após caírem todas essas máscaras, após os espíritos lembrarem dos seus passados, se perdoarem verdadeiramente, esses sentimentos se tornam cada vez mais sólidos, cada vez mais puros. Então, por isso, no mundo espiritual, esses sentimentos não são suscetíveis de alteração. São estáveis, são verdadeiros, são sólidos. Questão 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? E aqui nesse caso a afeição, nós falamos do sentimento verdadeiro. Mais uma vez, não necessariamente entre casais. Temos grupos de espíritos que reencarnaram para realizar um determinado trabalho aqui no mundo físico, seja um trabalho espiritual, seja um trabalho científico, intelectual, não importa. São espíritos que falaram, vamos juntos que nós vamos conseguir realizar aquela tarefa. A afeição é verdadeira. E aí então, estiveram aqui, voltam no mundo espiritual e continuam alimentando, e muito mais do que isso, se congratulam por terem se reencontrado aqui no mundo físico e depois, mais felizes ainda, por se reencontrarem no mundo espiritual. Mas nesse caso ele fala de dois seres que mantiveram essa afeição. Podemos falar de casais? Sim, poderíamos abordar. Estão aqui vivendo muito bem essa relação, essa afinidade no mundo físico, partem para o mundo espiritual e desejam continuar juntos. Percebemos aqui que Kardec começa a construir um raciocínio a respeito daqueles espíritos que desejam essa convivência. Só um instantinho, pessoal, por favor. Então desejam essa convivência, né? E nesse caso, nesse tipo de relação, a impressão que dá é aquele amor que dura para sempre. Aqueles espíritos que não desejamos viver assim por toda a eternidade, que o nosso amor é eterno e coisa e tal, começam então as tantas e tantas declarações de amor. Então nessa 297 já é então aqui, né, a introdução para esse tema. Então aqui, a afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. Aí Kardec fala sobre a atração física que as pessoas têm. Ainda mais no mundo de hoje, né, onde tudo acontece de uma forma tão rápida, de uma forma tão fugaz, em que as pessoas se olham, têm aquele interesse, se aproximam, trocam ali os prazeres e tudo mais, aí então esses prazeres vão diminuindo até que apareça um outro. Aí já não interessa mais aquele, já perdeu a graça da novidade. É a parte da sensualidade, Brás. A Miriam lembrou, né, mas essa convivência não seria característica dos espíritos errantes? Seria dos espíritos imperfeitos, porque os espíritos errantes no plano espiritual podem de fato ter uma relação verdadeira, profunda. Então a gente lembra que um espírito errante ele tem ali diversas graduações, e quanto maior essa elevação que eles apresentam, maiores são, né, maior é a depuração dos seus sentimentos. E aí continuam ainda nessa condição de errante, se buscando, se procurando, desejando dividir os seus interesses. Agora, quando nós falamos de imperfeitos, aí sim nós entramos nessa parte daqueles que ainda buscam muito mais prazeres do que a verdadeira afeição. E aí nós vemos que muitas vezes nós temos espíritos, por exemplo, que
alimentam esses sentimentos prazerosos, que são ainda equivocados, numa relação, por exemplo, de afetividade de casais, mas que tem uma relação verdadeira com suas mães, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Então esse sentimento do amor para nós, por isso que é um sentimento ainda bastante difícil de nós interpretarmos, porque nós pensamos assim, qual é o seu verdadeiro amor? Ah, o amor da minha vida foi a mulher com quem eu me casei e que eu quero viver por toda a eternidade. E aí depois, no meio do caminho, esse sentimento começa a se transformar, começa a entrar em turbulência, começa a brigar, e ele se esquece, por exemplo, de que ele conviveu com os pais com a maior tranquilidade. Ele ama os pais, ele visita os pais, quando eles chegam eles se abraçam, eles se beijam, eles se gostam, eles convivem, mas dentro de casa é aquele tormento todo. E aí então ele fala, não, o verdadeiro amor é o amor do casamento. Não é. O amor ele tem diversas faces. E enquanto nós não conseguimos unificar todas essas faces, a gente vai achando que um amor é mais importante do que o outro. Então ele sempre teve os pais que o amaram incondicionalmente. Esse amor é tão verdadeiro, ele não percebe. Mas ele acha que o amor mais verdadeiro é do casamento. Olha como nós ainda somos primitivos nesse sentido. De você tem amigos, né? Nossa, eu tenho amigos assim há muito tempo, né? Aqueles grupos que têm assim amizades de 50 anos, 60 anos, foram amigos assim durante toda a vida, nunca brigaram. E ele vai dizer, não, porque o verdadeiro amor é do meu casamento. Depois ele se separa, casa de novo, e a amizade com os amigos continua. Então vemos assim que, sem dúvida nenhuma, nós sabemos exatamente o efeito desse amor. Só que esse amor entre casais muitas vezes se mistura com paixões. Aí vem a parte da sensualidade, vem a parte dos interesses imediatos. Então aquela relação mais duradoura, ela se dá exatamente entre os espíritos mais amadurecidos, com esse entendimento sobre a realidade espiritual. Bom dia, Ligeiro. Andréa colocou, né, conheci um casal que namorou em novembro, noivou em dezembro, casou em janeiro, se separou no carnaval. Foi um susto só, mas hoje é tudo assim, né, Andréa? Inclusive as pessoas, primeiro elas se juntam, depois se casam. Porque é algo natural na nossa sociedade hoje. Você se junta para poder desfrutar daqueles prazeres momentâneos, daquelas paixões imediatas. E aí depois as paixões, né, aquele fogo, né, como a gente lembra sempre, os espíritos falam para Kardec lá das leis morais, tratando das paixões, né, dizendo que é como se fosse um cavalo que não foi domado. Ele pode fazer estrago se por acaso você deixar ele solto. Mas quando ele começa a ser adestrado, começa a ser acalmado, você começa a criar confiança e ele fica mais tranquilo, ele é capaz de grandes realizações, mas tudo de uma forma muito segura. Então nós vivemos ainda esse fogo das paixões. E numa sociedade como a nossa, em que nós somos constantemente estimulados à sensualidade, você assiste a um programa infanto-juvenil, você vê jovens ali, crianças, se envolvendo afetivamente sem ter uma estrutura psicológica para isso. E a gente acha tão bonitinho, é tudo tão bacana. Você vai numa escola, numa pré-escola, e você vê crianças de 5, 6 anos brincando de namorado, saindo de mãozinhas dadas. E aí quando chega com 10, 11 anos de idade, quando começa a despertar, os hormônios começam a ficar mais aflorados, vivem sentimentos ou sensações tão intensas que acabam se desestruturando psiquicamente de uma forma desastrosa. Exatamente por causa dessa influência do nosso meio hoje. A Miriam lembrou, né, às vezes, para sair de uma outra realidade, entram em outra igual ou pior, né, porque a gente vai buscando, né, são as nossas carências. E a gente é muito interessante que você fala assim, não, é que às vezes você se encontra numa fase de carência. Carência, eu imagino. Na verdade ele nem sabe o que é carência, né? Mas ele está achando que ele é imune a essa necessidade de viver uma relação estável, uma relação feliz ao lado de uma outra pessoa. André lembrou também, né, para testar e ver se dá certo, ou seja, né, se aguentam viver juntos, né? Então numa sociedade como a nossa, onde nós somos estimulados a
essas relações muito intensas, as pessoas acabam criando uma estrutura sem analisarem exatamente a profundidade delas, e depois essa estrutura se rompe sem que elas tenham se dado conta. E aí depois vem todas as lesões afetivas, as consequências do passado que acabam interferindo no presente, criando problemas para o futuro, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, né, do cotidiano da nossa vida afetiva aqui no mundo físico. Pois é, se alguém dá atenção, já, opa, ainda mais hoje, né, nos tempos em que nós temos a tecnologia estimulando as pessoas, que é tão fácil, né, a gente ver jovens, adultos se envolvendo num ambiente virtual sem convivência e na verdade estão ali alimentando fantasias. O Braço colocou, tem casamento que é um modo de uma pessoa vigiar a outra, né? Vai que também, né? Acontece isso. Ficar junto ali próximo. Continuando aqui para nós, questão 298, vingar, né, Braço? Desculpa. Né, vingar a outra, né? Também acontece isso. Que exatamente são espíritos antipáticos que se juntam para buscar a sua vingança, né? Na questão 298, a partir daqui nós vamos entrar agora no tema sobre metades eternas. Então no 298, essas questões aqui agora elas começam a tratar desse tema, e Kardec, na verdade, essas questões foram tiradas de um artigo da Revista Espírita que, por coincidência, é o próximo artigo que nós vamos estudar na Revista Espírita de sexta-feira, seria esse artigo também. E o título é exatamente Metades Eternas. Então nós vamos ler aqui uma introdução para ver aqui depois Kardec trazendo essas mesmas questões. Então foram essas perguntas, analisando esse artigo aqui da Revista Espírita, que acabou depois compondo esse trecho do Livro dos Espíritos. Então a gente faz uma pausa agora aqui no Livro dos Espíritos, vem para a Revista Espírita para ler essas mesmas questões. O que você não entendeu, Braz, antes da gente começar? Deixa eu ver aqui. Qual confusa? 298, você fala? Essa próxima que a gente vai analisar? Então beleza, vamos para ela. Então, inicialmente, vamos aqui ler o artigo, né, para poder fazer esse estudo. Por isso que eu falei para vocês, né, a Revista Espírita, nós estamos aqui no mês de maio de 1858, que é na sequência daquilo que nós estamos estudando, né. O último que nós vimos, deixa eu ver aqui rapidamente. O último que nós vimos foi sobre aqueles fenômenos, quer ver? Deixa eu pegar aqui certinho o artigo para a gente poder contextualizar bem certinho o que nós estudamos. O último artigo que nós lemos foi o batedor de Bergzaben. Na sexta-feira nós falamos sobre isso, sobre um espírito batedor. E aí depois então viria aqui o artigo, deixa eu ver aqui, considerações sobre o espírito batedor de Bergzaben, que foi o que Kardec analisava, né, sobre aquela questão do espírito batedor, lembrando que era uma história que tinha sido contada na Alemanha em 1852, que falava de um espírito que ficava batendo numa casa. Aí Kardec trouxe para nós o artigo completo e depois trouxe as considerações para tratar desse tema, né, o que era tão surpreendente na época. Porque o jornal dizia assim, né, não sabemos como explicar isso, mas os fatos são esses. Aí Kardec pegou esse artigo, colocou na Revista Espírita e depois trouxe uma avaliação. O próximo seria aqui o orgulho, que é analisado aqui por São Luís. Depois o próximo, problemas morais dirigidos a São Luís, né, um artigo bem pequenininho, 4 questõezinhas, depois metades eternas. Então vamos a ele. Extraímos a seguinte passagem da carta de um dos nossos assinantes. Diz aqui a carta: há alguns anos perdi uma esposa boa e virtuosa, e malgrado me houvesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento, quando ouvi falar das manifestações espíritas.
Logo me encontrava no seio de um pequeno grupo de bons amigos, que todas as noites se ocupavam desse assunto. Nas comunicações obtidas, cedo aprendi que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo dos espíritos. Que minha Clemens lá era feliz, e que, como os outros, trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido. Olha só que interessante. A esposa desencarnou e continuava trabalhando pelos entes queridos desencarnados, que é exatamente o tema que nós vimos, né? Sobre as relações de além-túmulo e o interesse dos espíritos. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente ser por vós esclarecido. Uma noite, dizia eu à minha Clemens, querida amiga, por que, apesar de todo o nosso amor, acontecia que nem sempre nos punhamos de acordo nas diferentes circunstâncias de nossa vida comum, e por que muitas vezes éramos forçados a nos fazer mútuas concessões para vivermos uma boa harmonia? Ela me respondeu isso. Meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas. Vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas. Mas não éramos nossas metades eternas. Tais uniões são raras na terra. Podem ser encontradas, entretanto, Entretanto, representam um grande favor de Deus. Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Isso, né, o espírito respondendo através da psicografia, depois que ele perguntou naquele grupo. E aí então continua aqui o nosso leitor da revista. Podes dizer-me, repliquei, se vês tua metade eterna? Perguntando para ela. Sim, diz ela, é um pobre coitado que vive na Ásia. Só poderá reunir-se a mim dentro de 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Reunir-vos-ei na terra ou num outro mundo? Pergunta ele. Na terra. Me escuta. Não posso te descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Rogarei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. Então, Senhor, esses dois seres felizes vieram nos falar dessa indizível felicidade. Isso aqui ele dizendo para Kardec, né? E aí o Espírito responde: a nossa vontade, disseram eles. Dois não fazem mais que um. Viajamos nos espaços, desfrutamos de tudo, amamo-nos com um amor sem fim, acima do qual só pode existir o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares, um só de nossos apertos de mão. A ideia das metades eternas me alegra. Ao criar a humanidade, parece que Deus a fez dupla, e ao separar suas duas metades, teria dito: ide por este mundo e procurai encarnações. Se fizerdes o bem, a viagem será curta e permitirei a vossa união. Do contrário, muitos séculos se passarão antes que possais desfrutar dessa felicidade. Tal é, parece-me, a causa primeira do movimento instintivo que leva a humanidade a buscar a felicidade. Felicidade que não compreendemos e que não nos damos ao trabalho de compreender. Desejo ardentemente, Senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas. Ficaria feliz se encontrasse uma explicação sobre o assunto em um de vossos próximos números. Então, até aqui, vimos, né, a carta que chegou, os relatos desse leitor, e aqui então apresentando a Kardec essa questão, essa problemática. Kardec então aqui agora coloca na revista: Abelardo e Heloísa, interrogados sobre esse ponto, nos deram as seguintes respostas. Então Kardec não se fez de rogado, já fez a evocação desses espíritos para explicarem melhor essas questões, né? E vocês viram aqui que passagem forte, né? As maiores alegrias que nós sentimos não representam um olhar sequer entre eles. Algo assim, nem os filmes mais românticos, né, que nós assistimos
seria capaz, né, seriam capazes de descrever uma sensação semelhante. Mas vamos lá. Pergunta: as almas foram criadas duplas? A resposta: se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. É possível reunirem-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Não. Ou seja, né, os espíritos não se juntam na eternidade formando um ser completo. Ele já é completo por aquilo que ele é. Já nasce completo. Tu e Heloísa formastes desde a origem dois seres bem distintos? Sim. Formai-vos ainda, neste momento, duas almas distintas? Sim, mas sempre unidas. Todos os homens se encontram na mesma condição, conforme sejam mais ou menos imperfeitos. Ou seja, nessa mesma condição de estarem juntos, né, com os espíritos com quem eles têm afinidades. Todas as almas são destinadas a um dia se unirem a uma outra alma? Cada espírito tem a tendência de procurar um outro espírito que lhe seja afim. A isso chamas simpatia. Nessa união, há uma condição de sexo? As almas não têm sexo. Tanto para satisfazer o desejo de nosso assinante, quanto para a nossa própria instrução, dirigimos ao Espírito São Luís as seguintes perguntas. Então aqui agora nós vamos entrar naquelas mesmas questões do O Livro dos Espíritos. Então vemos aqui esses dois espíritos, que se chamam Abelardo e Heloísa, que trouxeram para nós essas instruções. Kardec, então, agora ele vai aprofundar um pouco mais junto a São Luís, lembrando que ele era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ele relatou e já declarou isso em outras passagens, e Kardec também já confirmou, e aí então apresenta agora a ele essas questões. Então, primeira questão, que representa a 298 lá do Livro dos Espíritos. As almas que devem unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então aqui, a princípio, para nós temos uma dificuldade de entender aquilo que acontece além do nosso universo. O nosso universo planetário, né, o nosso universo terreno. Então, quando nós falamos que os espíritos, então, vão criando afinidades cada vez mais puras no mundo espiritual, para nós imaginamos, né, dentro desse campo afetivo, que sempre tem um espírito que vai encontrar um outro espírito, mas nós nunca imaginamos um espírito que reencontra um grupo de espíritos, que formam, então, aquele grupo de espíritos com plena afetividade, com plena afinidade. Temos ali espíritos em graus diferentes, temos espíritos ali que têm maior ou menor afinidade. Por exemplo, Jesus, por aquilo que nós conhecemos e aprendemos, tem ali um amor incondicional pela nossa humanidade planetária. Mas certamente ele tem afinidades com espíritos com quem ele estabeleceu relações no passado. Relações de afinidade, relações de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, então seria assim: amamos-nos incondicionalmente no trabalho que nós fazemos. E aí nós voltamos para casa e encontramos então aqueles amores perfeitos que nos acompanham durante muito tempo. Isso em se tratando de espíritos já evoluídos, já espíritos depurados.
Então por isso nós colocamos, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. E aí então os espíritos se buscam pela afinidade. Nós temos ali, podemos imaginar, nesses ambientes de espíritos puros, grupos de espíritos que estão em plena afinidade. Não apenas em afinidade com o pensamento divino, mas afinidades entre eles. Porque se respeitam, se amam, não esse amor que nós conhecemos aqui. Nós temos que apagar aquilo que nós sentimos aqui no mundo físico, porque o nosso amor ainda é muito contaminado pelos interesses, nós já vimos isso. Então no mundo espiritual os espíritos se olham e se amam de uma forma que nós ainda não compreendemos. Por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, por maior que seja a nossa criatividade, nós não vamos conseguir compreender. Porque é algo que nós nunca vivemos. Então nós podemos dizer assim, aquele amor puro. Imaginar, por exemplo, uma mãe que tinha aquela gravidez absolutamente desejada e de repente o bebê nasce e ela pega o filho no colo. O modo como ela olha para aquele filho é um amor que somente quem vive aquilo é capaz de sentir. Aquele pai pegando o filho no colo, aquela mãe pegando o filho no colo. Agora quando nós falamos, mas e o marido quando encontra com a esposa? No altar estão se olhando apaixonadamente. Daqui uns anos, será que aquele sentimento melhorou? Ou será que ele ficou igual? Ou será que ele piorou? Nós não sabemos. Porque cada espírito vai se desenvolver de uma forma diferente. Muitas vezes aquele amor que sentiram durante o casamento, daqui a algum tempo já não existe mais. E nós falamos daquele amor, aquele casamento apaixonado, aquele casamento planejado, esperado. Depois de uns anos a paixão acabou. Então nós vemos assim, esses tipos de sentimentos que nós sentimos aqui no mundo físico, eles ainda estão condicionados a determinadas experiências. E quando nós falamos desse amor incondicional e puro dos espíritos puros, é algo que nós ainda não sentimos. Até mesmo aquele amor, aquele sentimento da mãe pelo filho, que pega no colo, que tem aquele amor. E quando a criança vira adolescente? E quando começam ali a despertar sentimentos que até então estavam adormecidos? Quantas vezes isso acontece? Pais e filhos que brigam insistentemente, agressivamente durante a juventude, durante a idade adulta, mas que no começo era aquele amor que parecia ser incondicional. Então são sentimentos que muitas vezes não estão ainda definidos, claros, eles são sentimentos que dependem das experiências de cada um. E por isso nós dizemos aqui, mais uma vez, que segundo a perfeição que os espíritos vão adquirindo, esse sentimento também vai se aperfeiçoando. Quanto mais perfeitos, mais unidos. E essas discórdias nascem de todos os males humanos. E é da concórdia que resulta a completa felicidade. 2. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os simpáticos? Essa expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Aqui é importante a gente acrescentar também um toque de romantismo. Ah, porque você é a minha metade, é a metade da minha laranja, é a tampa da minha panela, é o molho do meu macarrão, é o pé do meu chinelo. Quer dizer, são expressões. Então essa metade que você me completa, você me preenche, sem você eu não sou ninguém, são expressões românticas, poéticas. Côncavo e convexo, né? Grande rei. Agora, quando se fala sobre essa metade em termos espirituais, em termos de estrutura espiritual, porque Kardec coloca, né? Alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Então nós temos que entender exatamente, é uma expressão denotativa ou conotativa? É uma expressão real, tratando de metade, denotativa, ou conotativa, que é um sentido poético romântico? A resposta, então, que São Luís deu é que é uma expressão inexata, quando se trata exatamente de tratar o espírito incompleto sendo completo por outro espírito. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, não há.
Agora, quando nós falamos de questões poéticas, é aquele amor, aquele sentimento daquele momento, daquele período que estão vivendo. Aí, então a gente acaba não tendo necessidade de debater esse tema. Mas em termos de estrutura, o espírito já é inteiro, completo e individual desde a sua origem. Em termos de estrutura. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unirem-se a outros espíritos? Perfeitamente simpáticos, aqui é a pergunta de Kardec. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. E é claro que nós falamos daquelas grandes diferenças, né? Porque o espírito está ali envolvido com outro espírito, aí então um se eleva e o outro fica para trás. E esse que se eleva vai compreendendo exatamente o verdadeiro sentimento que o aproximava daquele outro. Se for um sentimento verdadeiro, ele continua próximo, auxiliando aquele na sua evolução. É o caso que nós vimos de Ismália e Alfredo lá no Os Mensageiros. Ela se elevou, mas então continua próximo a ele, estimulando-o, trabalhando para que ele também se eleve, para que eles possam dividir os caminhos futuros. Um sentimento verdadeiro. Agora, quando um espírito se eleva e o outro fica para trás, e esse que se elevou percebia que era apenas um sentimento ali momentâneo, o máximo que ele pode fazer pela consideração é falar assim: olha, na próxima encarnação eu quero recebê-lo como meu filho. Mas não mais como aquele espírito com quem eu vou dividir, com que eu possa dividir os meus sonhos, os meus interesses, temos realmente grandes afinidades. Então os sentimentos vão mudando, conforme o espírito vai também se transformando e os seus sentimentos, né, vão se amadurecendo. Então a pergunta que foi colocada aqui. 4 agora, né? Dois espíritos simpáticos são complemento do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito ao outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então já vimos isso daqui também. Está bem tranquilo, né? Bem fácil de entender. Então, os espíritos são atraídos pela concordância de pendores e instintos. Ou seja, os seus interesses, sem que ele necessariamente se complete. O Brás colocou, né, um tio meu que desencarnou me avisou que tem que reencarnar como meu filho, né? Então vamos lá. Ver qual vai ser os compromissos que os unem, né, Brás? Porque lembrando sempre, né, que as famílias não são unidas apenas por capricho. Há as necessidades, há as influências, né? Então vai ser um bom filho, né? Isso é ótimo. Questão número 5. Essa questão número 5 corresponde, aqui no nosso Livro dos Espíritos, à questão 302. Lá está escrito, né, naquela tradução, a afinidade necessária à existência da simpatia perfeita. Aqui nós temos a identidade necessária. Afinidade e identidade, né? Afinidade são espíritos afins. Identidade são espíritos que se identificam. Então é a mesma ideia. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas existe na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Então os espíritos se aproximam pelo grau de conhecimento que alcançaram ou sentimentos e pensamentos, que é algo mais profundo, né, vamos dizer assim. A resposta dos espíritos: na igualdade dos graus de elevação. Ou seja, não importa se é por pensamento, por sentimento ou por conhecimento. Basta que os espíritos tenham afinidade para continuarem juntos, continuarem se amparando, se apoiando, trocando experiências, né? Um ajudando o outro
não necessariamente numa questão de um com uma certa ascendência sobre o outro, mas um verdadeiro compartilhamento de interesses em todas as áreas. Então, por isso, os espíritos se aproximam. Porque, se você encontra alguém com quem você tem afinidade, por que não continuar convivendo com ele se ele te faz bem e você faz bem? Se você aprende, você consegue também transmitir um pouco da sua experiência. Por que abandonar isso? Né? Ou seja, se você encontrou aquele doce perfeito que não engorda, que não aumenta o seu colesterol, não aumenta a sua glicemia, é saboroso, você pode comer à vontade, para que você vai trocar de prato? Se está tudo perfeito. É o sonho dos sonhos, né, Andréia? Então, por isso, a mesma coisa acontece com as relações. Se é uma relação saudável, positiva, favorável, por que você vai abrir mão disso? Pelo contrário, é tudo isso que nós buscamos. Porque se o amor é uma lei universal e esse tipo de relação estabelece entre os espíritos aquilo que é mais próximo na direção desse amor, por que abrir mão dele se é uma tendência que nós estamos buscando? Nós desejamos isso instintivamente. Só que nós vamos percebendo que conforme nós vamos vivendo e esse sentimento vai se mostrando doloroso, nós vamos percebendo que não é uma realidade, mas é uma ilusão. Mas quando ele é verdadeiro, nós estamos em plena afinidade, nós estamos seguindo aquilo para o qual nós fomos programados. A diferença é que esse sentimento, conforme o tempo vai passando, ele vai se tornando mais puro, mais maduro e mais universalista, e não individualista como nós temos hoje. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, senão nós não vamos conseguir terminar. Podem tornar-se simpáticos futuramente espíritos que no momento não o são? Pergunta interessante, né? Parece óbvia. E aliás, para nós que já estudamos tantas outras, é óbvio isso. O espírito que não se gosta hoje pode se gostar amanhã. Mas qual exatamente a intensidade desse gostar? É aquele sentimento universal ou é aquele sentimento mais especial? Por exemplo, vamos trazer para vocês uma situação. Jesus, então, na sua época em que ele foi perseguido e ele foi, então, executado, e ele era um sentimento de amor pela humanidade que nós ainda não entendemos. Mas esse sentimento de amor que ele sentia por aqueles espíritos que o perseguiram, que o condenaram, que o executaram, é o mesmo sentimento de um espírito com quem ele tem plena afinidade? Obviamente que não. Então é um amor incondicional, que você ama e você é capaz de fazer aquilo que parece impossível para o bem daquele espírito. Mas não significa que é o mesmo sentimento por aquele espírito com quem você compartilha todos os seus sonhos, todos os seus interesses. Então é um sentimento puro, mas um sentimento que ele se diferencia pelos tipos de relações que nós estabelecemos. Então quando Kardec perguntou: podem tornar-se simpáticos os espíritos que no momento não o são? A resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se à em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, suportando mal as provas a que se submeteu, demorou-se no mesmo estado. Então aqui fala sobre, todos os espíritos encontrarão esse mesmo sentimento universal, esse amor universal. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Aqui nós tratamos, obviamente, de espíritos ainda nessa faixa comum aqui que nós vivemos, porque os espíritos que já estabeleceram sentimentos verdadeiros já não deixam de ser, principalmente se os dois se elevaram nessa escala evolutiva e estão ali trabalhando para crescerem cada vez mais. Essas respostas, diz aqui Kardec, para finalizar esse artigo, resolvem perfeitamente a questão. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, e que se não deve tomar ao pé da letra.
não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregam. Sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criado um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente de reunir-se um dia na eternidade, depois de estarem separados por tempo mais ou menos longo. Então, quer dizer, não existe assim uma determinação, desde a origem, de espíritos que vão viver os seus caminhos para se encontrar na eternidade. Nós estamos constantemente, diariamente, construindo nossas relações. Hoje nós temos os interesses da doutrina espírita. Se por acaso esse elo que estão aqui nos aproximando se romper, muitas vezes amizades vão se desfazendo. Não era assim na escola, não era assim na época de faculdade, não era assim na nossa época de juventude, não era assim quando nós morávamos numa região. Então existe a afinidade, mas as situações, as circunstâncias da nossa vida vão nos aproximando, vão nos afastando, vão trazendo pessoas novas nas nossas vidas. Essa encarnação nós temos muitos amigos. Numa próxima encarnação nós teremos novos amigos, embora esses amigos possam também ser reencontrados. Então nós estamos construindo relacionamentos o tempo todo. Tem uma observação de rodapé a respeito dessa observação de Kardec. Esse assunto não foi abordado na primeira edição de O Livro dos Espíritos, dada a lume por Allan Kardec a 18 de abril de 1857, e que continha somente 501 perguntas, divididas em 3 partes. Aparece na segunda edição definitiva, em 1860. As 7 questões acima correspondem às questões de número 298 a 303A do referido livro, acrescida dos comentários com que o codificador as enriqueceu. Então, lembrando que esse artigo ele foi publicado em 1858. O primeiro, o Livro dos Espíritos, chegou em 57. Então, cronologicamente, esse tema não tinha sido abordado anteriormente. Somente em 1860 que ele veio a conhecimento. E depois também tem uma sugestão aqui, vide nota, a questão 324, inserta no final do livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, editado pela FEB e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, a respeito da teoria das almas gêmeas. Então esse tema aqui também é interessante. Nós vamos dar uma lida nele, porque aqui no Consolador talvez seja um dos temas mais polêmicos e mais atacados de Emmanuel, porque ele afirma a questão das almas gêmeas, dizendo que 2 almas são destinadas desde o início. Então, como nós já vimos no Livro dos Espíritos, já temos essa base, nós vamos então analisar depois, no livro O Consolador, o capítulo que trata do amor. Aí depois tem aqui a união das questões 322 até a questão da questão 322 até a questão 331. Então são 9 questões. Nós vamos analisar então esse Consolador, porque como ele é um tema que traz para nós assim essa certa divergência com relação ao Livro dos Espíritos, é necessário que nós estudemos esse conteúdo. Então, como nós vimos aqui, estudando pela Revista Espírita desde o começo, entendendo o contexto, entendendo tudo aquilo que envolve esse tema, Kardec então apresentou lá no Livro dos Espíritos somente as perguntas. Então por isso que é importante sempre fazermos essas pesquisas paralelas para encontrarmos a fonte dessas questões. E várias outras também, como nós já vimos, falando, por exemplo, sobre mundos transitórios. Vocês se lembram, né? Que eram aqueles planetas onde os espíritos passavam aquelas temporadas migrando de um mundo para outro. Quando nós fomos para a Revista Espírita, nós encontramos ali os comentários de, não era Mozart, eu acho que era Chopin ou Mozart, não me recordo. Nós vimos o contexto em que isso foi abordado. Espíritos que viviam em Júpiter vinham para cá, falaram de mundos transitórios que não tinha nada a ver com colônias espirituais, que é hoje a modo como as pessoas interpretam.
Então, quando nós contextualizamos as perguntas dentro de uma ideia que foi desenvolvida e não pegando simplesmente partes, nós vemos que o sentido é completamente diferente. Falaremos sobre o gênio das flores, que é sobre aqueles elementais que Kardec aborda também no Livro dos Espíritos, que é uma questão que foi tirada também de um artigo da Revista Espírita. Veremos a questão, quando se falar sobre influências espirituais, sobre as possessões, que Kardec depois tem um artigo na Revista Espírita falando que a resposta estava errada no Livro dos Espíritos. Então, sempre importante, abrir o Livro dos Espíritos, coloca a Revista Espírita do lado. Pesquisa na Revista Espírita para saber se a origem se encontra lá. Que é o que a gente tem feito aqui nesse nosso momento. André colocou, né, depois dessa aula, cheguei à conclusão que minha metade está em outra galáxia. Vai ver, né? Às vezes está te olhando tão perto, né, André? A gente nem percebe. Mas, finalizando por aqui então, pessoal. Encerramos aqui então esse nosso item número 7 sobre metades eternas. O próximo que nós vamos estudar será o Lembranças da Existência Corpórea. Né? Então, o espírito, depois que ele desencarna, ele se lembra o que ele viveu? Ou ele tem ali uma amnésia que apaga tudo aquilo que ele lembrava? E mais do que isso, ele se lembra dessa última existência apenas ou se lembra também de existências anteriores?